desprezível, porque não tem essa ordem de ordem superior K4 sobre N4 seria desprezível, o seu propagador seria isso daqui, o seu propagador saturado seria isso. Então você não tem mais aquele polo associado àquela outra partícula que aparece no seu espectro. Você não tem mais um polo aqui, então você não tem mais o fantasma que viria essa que apareceria aqui. Então a ideia é que você está trabalhando numa faixa de energia baixa e não é suficiente para excitar essa partícula fantasma. Então você, nessa faixa de energia, a sua teoria é unitária. Então, como uma teoria efetiva... Então, no caso, você teria que ter as energias teriam que ser menores do que a energia definida por esse parâmetro de massa. Exatamente. Que já é autossuficiente. Bom, os limites atuais, que a gente tem calculado dele, é da ordem de 100 GeVs. 100 GeV já começa a não valer mais a eletrodinâmica. A eletrodinâmica já precisa de correções da teoria eletrofraca. Isso já excita bóson W+, W- e Z0. Então, se essa massa já impõe um valor acima da qual a eletrodinâmica não vale mais, na qual você já precisaria de outros efeitos, de outras teorias, então a coisa está salva, né? Como uma teoria efetiva, ela está ok. Ela vale até onde os processos eletrodinâmicos valem. Você pode calcular a coisa da eletrodinâmica até onde a eletrodinâmica é predominante. Uma pergunta de quem não sabe nada de teoria eletrofraca. Talvez no caso, uma resposta de quem não sabe quase nada. No caso, se você quisesse continuar isso, você não teria que refazer a unificação com essa teoria? Sim. Então, é o que eu tinha comentado lá no começo, que em 2007 surgiu o modelo padrão de Lewick. Aí eles incluem esses outros bósons. Aí eles incluem simetrias não abelianas. É isso que você falou. Isso continua tendo esses problemas lá. Né? Porque se chegar no limite que essa nova eletrofraca cobriria, ainda teria os problemas de acontecer esses fantasmas lá de um jeito ou de outro. Sim. Você só por enquanto está jogando para debaixo do tapete e falando aqui está se restringindo ao setor eletromagnético. Você não vai calcular nada além disso. Nada além do processo eletromagnético. Então, nessa faixa, como uma teoria efetiva, vale. Mas é o que você falou, você está jogando o problema para faixa de energia mais alta. Aí você teria que rever esse modelo padrão de Lewick e também esses problemas. Como que você iria curar esses problemas lá? Provavelmente você ia jogar a culpa também no parâmetro de massa, que vai ser maior ainda. Né? Para efeito de cálculo, sim, pode usar. Não vai te trazer os problemas que um fantasma traz. Mais alguma pergunta? Está bem difícil entender isso aí. Né? Essa teoria, ela, na verdade, são dois focos, mas ela não acrescenta nada para a autointeração do fóton, né? Não. Você fala termos não lineares. Não. E uma coisa que eu te perguntaria, talvez, você agora está dando gerais, né? Um ponto que eu acho que aquela cobrança que você recebe, e você recebe uma herança do seu orelhudo. É o orelhudo. Você não quer mais tudo. Então, eu acho que uma herança programática é o foco de o foco é E a mim. Ele tem G a mim. Essa teoria tem uma possibilidade de você, na hora de interagir, você aqui botou a sua dataminha ali só. Assim, normalmente. Nessa teoria em si, não. Uma extensão dela, sim. Uma extensão dela, sim. Desculpa, qual foi a pergunta dele? Se nessa teoria teria uma possibilidade do fóton auto-interagir. Auto-interação significaria termos não lineares
no campo amigo. Ah, sim. Nessa teoria, do jeito que ela está, não. Mas extensões dela, sim. O que se chama de? Não, você colocar explicitamente termos não lineares no seu Lagrangiano. Sim. Vamos colocar uma coisa. Você pode colocar f' ao quadrado. Não. Que nesse caso fica renormalizado. F' ao quadrado? Não, é f' ao quadrado. Mas aí ficaria quadrado nas derivadas de AMI, né? Isso. Mas você tem fóton, você tem termos não lineares, mas seria fóton interagindo com ele mesmo via acoplamento derivativo. Vértices que carregam contribuições no momento. Nesse caso fica renormalizado. Isso aí. E agora só tem propagador como sobre K4. Isso aí olha lá, grande. F' ao quadrado? Não. Olha Heisenberg. Olha. Eu acho que é. Mas eu acho que se você adiciona isso daqui ao termo de Maxwell, isso daqui é não renormalizado. Porque isso daqui traz uma contribuição do momento à quarta. A quarta. Se eu não me engano, com teoria de ordem superior, isso daí passa a ser renormalizado. Isso aí é normalizado. Super. Não, esse aqui não. Então, tudo. Com Maxwell. Heidegger. Não, isso daqui, se você coloca isso daqui. Não, se você esquece derivadas superiores, coloca isso daqui só adicionando ao termo de Maxwell, isso daí vai dar um vértice proporcional ao momento da quarta. Então você precisaria que o propagador caísse muito mais rápido. Então, você vai ter um Dalamartiano, como falou, Dalamartiano, quadrado. Esse termo é esse. Vai ser mais do não, vai ter 1 sobre K4. Não, mas daqui você trata como termo de vértice, né? Eita. Isso daqui é termo de vértice. Isso daqui é termo de interação. Então, no vértice você teria P a quarta, e se fosse adicionado só o termo de Maxwell, o propagador seria 1 sobre K2. Se você faz contagem de potência aí, dá não renormalizado. Mas se você coloca a derivada superior, ela fica renormalizada. Então, mas aí você continua tendo a não unitariedade. É o que eu falei. Você, nessa teoria de Podolsky e Lewick, não tem autointeração, mas extensões dela podem acomodar. Assim como extensões de Maxwell podem acomodar. O que resta ver é se essas extensões reproduzem uma boa fenomenologia. Só dando uma leitura assim, eu acho que um campo que hoje em dia se abre é o campo da fotônica. E a fotônica, ela exige minimamente alta interação dos fótons, se possível sem carga elétrica. Então qualquer modelo que se propõe além de Maxwell, será que tem fotônico modelo? É uma pergunta natural da época. Então, aí não tem fotônico. Bom, vou passar uma tarefa rápida aqui. A gente continua para discutir um pouquinho sobre os teoremas de conservação. E ver explicitamente no que. Aqui eu já comentei que isso daí daria um fantasma devido à análise do polo do propagador. Mas isso daí é um problema da teoria quântica, né? Então eu vou mostrar um problema que surge na teoria clássica. Mas antes eu vou passar uma tarefa que basicamente é o seguinte. Deixa eu só. Bom, para vocês construírem a eletrostática e a magnetostática dessa teoria de Podolsky-Lewick. Ou seja, para configurações de campo independentes do tempo, as equações explícitas em termos de E e P ficam dessa forma.
laplaciano. Daqui é o arroz. Bom, primeiro, eletrostática. Isso aqui é eletrostática. Você cria campos independentes do tempo. Rotacional de E igual a zero, que implica em você poder escrever o seu E como sendo a divergência de o gradiente de uma função escalar. Para isso daqui, para a eletrostática, determinar a configuração de campo pode ser para o potencial escalar, tá? Para uma distribuição aritária. Aqui é a tarefa. Construir eletrostática para a teoria de Podolsky-Lewis. Ou seja, aquela expressão φ igual a integral de ρ, mesma coisa que você tem para Maxwell, fazer isso daqui no contexto eletrodinâmico de... Oi? Se coloca no meio. Não, coloca no meio uma vez que você tem a... coloca no meio. Sem colocar no meio. Bom, a magnetostática. Uma pergunta que depende um pouco da resposta disso, mas você falou de um experimento para poder testar essa teoria que coloca um limite inferior. Se eu tendo, por exemplo, uma carga pontiforme, provavelmente ele não vai ter a mesma forma do... Com certeza não vai ter. O potencial com uma carga pontiforme é isso aqui. Carga unitária pontiforme, tá? Potencial com uma carga unitária pontiforme é isso. Para essa eletricidade. Para essa eletricidade. Não se consegue medir nenhum desvio nesse sentido? Medir não, mas a gente pode utilizar isso também para impor limites. A gente fez isso também, eu escrevi isso na minha dissertação, que basicamente você pega um experimento com duas esferas concêntricas e você espera que a diferença de potencial entre elas seja nula. Só que tem uma medida que já é bastante antiga até, que é uma boa... Ela foi reproduzida várias vezes e sempre obtém a mesma faixa de... O desvio é sempre próximo ali. Que você obtém que o potencial, a diferença de potencial é nula dentro de uma certa incerteza, né? A menos de um certo valor. E a gente usa isso daí para determinar um limite inferior. O limite inferior quântico é melhor. Esse semi aí é maiúsculo, né? É maiúsculo. O limite inferior quântico é melhor porque o experimento é melhor. Então, bom, fica só no físico. Vamos pro E.
depende só de x, associado correntes estacionárias, né? Então, essas duas tarefinhas. Vou chamar outra tarefa que é calcular todos os processos da QED, aí vocês me mandam digitado na PEC. Em formato de dissertação, por favor. Ó, aqui isso tá gravado, teu orientador depois pode ficar na dúvida se ele te mandou ou não. Mas aí coloca agradecimento, né, cara? Pelo menos isso. Pelo menos isso, né? Bom, só para encerrar a discussão aqui, falar rapidinho sobre o teorema de conservação. Conservação. Na aerodinâmica. Vou dar os livros. Bom, vamos retomar as equações na forma covariante. Desculpe, mas como esse N aqui eu escrevi minúsculo aqui nessas notas, eu vou usar alguns resultados para não ficar tendo que apagar toda hora, eu vou usar N minúsculo a partir de agora. Bom, obter os teoremas de conservação. Aqueles teoremas de conservação de energia, relacionar variação da densidade de energia com vetor de Poynting, esse tipo de coisa. Para obter esse teorema de conservação a partir das equações de movimento, é muito mais simples fazer isso do ponto de vista de equações covariantes do que de equações nessa forma aqui. Vocês devem se lembrar lá do capítulo 7, 8, sei lá, do Griffiths, onde ele faz tudo isso para a eletrodinâmica de Maxwell, usando aquela série de identidades vetoriais, e obtém vetor de Poynting, tensor de tensões, essas coisas todas. Se você trabalha na formulação covariante, o que você precisa fazer basicamente é o seguinte: você multiplica as suas equações por só para ficar consistente aqui, vou deixar o índice livre aqui como sendo alfa, tá? Alfa. Que, embora seja muito mais simples do que usar identidades vetoriais, ainda é um espaço complicado. Então você multiplica a sua equação, conta ela com F alfa, Mi, tá? Multiplica a equação dos dois lados. Isso daqui. Bom, o lado de cá vai dar basicamente. Só vou abrir esse termo aqui. Vai ser F alfa Mi que multiplica dmi F Mi alfa mais 1 sobre M2 F alfa Mi Mi F J alfa F. Tá? Bom, aqui eu só abri essa expressão aqui. Bom, o primeiro termo, vamos trabalhar primeiro com esse primeiro termo aqui. Isso daqui a gente pode reescrever dessa forma, né? F alfa Mi dmi
F alfa. Agora eu não estou dentro de uma Lagrangiana, então se eu faço regra de Leibniz ali, não posso jogar o termo de fronteira fora. Né? Mas isso daqui eu gosto de escrever dessa forma: dmi de F alfa mi F mi alfa menos agora d mi F alfa mi F mi. Tá ok? Bom, esse primeiro termo já está com cara de coisa que vai entrar em equação de conservação. Equação de conservação basicamente é uma equação de continuidade, divergência de um vetor igual a zero. Então a ideia é escrever isso daqui na forma de divergência de alguma coisa, como pode ter uma fonte externa, a fonte entraria do outro lado da equação. Né? Então esse termo está do jeito que a gente quer. Agora mexendo um pouquinho nesse termo aqui, deixa eu só escrever aqui. Vou fazer o termo fácil para vocês fazerem o termo difícil. Reescrevendo esse segundo termo aqui, a gente tem o seguinte: menos dmi F alfa mi F mi mi. Então, eu vou. Opa, peraí. Vamos ver, né? F alfa. Aqui a gente tem antissimetria em mi e alfa. Então eu posso escrever isso daqui como sendo menos 1/2, ou seja, menos a parte simétrica, antissimétrica disso daqui. Então, menos 1/2 de dmi F alfa mi menos d alfa F mi mi. Multiplicado por F mi alfa. Ok? Isso daqui eu posso trocar o sinal aqui, trocando a ordem aqui. A antissimetria do F mi. Só que agora a gente tem mi alfa mi. Alfa, vamos começar daqui para cá. Alfa ni mi. Agora mi alfa ni. Isso daqui é com cara de identidade de Bianchi. Então vai dar o menos, eu posso já colocar ele no menos do outro lado da equação, né? Então agora o que falta é d ni F mi alfa. Tá ok? De acordo? Vezes F mi alfa. Só que isso daqui é a mesma coisa que 1/4 de dmi F mi alfa ao quadrado. Então, já conseguimos também colocar ele como conseguimos colocar também na forma de divergência de alguma coisa. Reescrevendo isso aqui, né? A gente vai ter. Eu quero colocar essa derivada aqui atuando em todo mundo. Então vai ser divergência, quadro de divergência de F alfa mi F mi alfa mais, para dar conta do mi, vou colocar um eta mi sobre 2 F alfa beta ao quadrado. Ok? Aqui são esses
eles estão contraídos, então eu posso chamar o que eu quiser, né? Então, já colocamos esse primeiro termo que aparece aqui na forma de divergência de alguma coisa. Tá ok? Agora o que sobrou é com vocês. Quem tiver paciência para fazer, faça. Se alguém tiver tentar fazer e tiver alguma dúvida, pode me procurar na minha sala, 319D. Esse segundo termo vocês podem mostrar que é isso aqui. É um pouco mais chato, bem mais chato de demonstrar, mas sai. Foi uma tentação, dá certo. Igual. Então, isso daqui vai dar o DMI atua 1 sobre 2M2 eta mini vezes F alfa beta da lambertiana de F alfa beta, tá? Mais D alfa F alfa beta ao quadrado mais menos 1 sobre M2 F mi alfa da lambertiana de F mi alfa mais F mi alfa F mi alfa mais D alfa F mi alfa D beta F mi beta. Para quem tiver paciência para fazer isso, se alguém quiser tirar dúvida também, fica à vontade. Bom, mas o ponto é, substituindo tudo isso daqui nessa equação, substituindo esse termo dessa forma aqui, né? E aquele termo aqui, o que a gente vai obter vai ser o dmi de alguma coisa que vai ter um índice mi sobrando, tá? Bom, vai ter que ter um índice mi para poder contrair com a derivada e um índice mi sobrando igual a F alfa mi J alfa, tá? Essa alguma coisa que está aqui no meio é o que define para a gente o tensor de energia e momento. Então a gente tem uma espécie de equação de continuidade. Essa corrente que entra nessa equação de continuidade é o tensor de energia e momento. Ou seja, a equação é essa aqui, né? dt mi igual a um certo f mi, onde o f mi é definido por isso aqui. Esse Fmi é uma densidade de quadriforça. Bom, vocês comparando essa equação aqui com toda essa expressão, não vou repetir o que está escrito. Bom, na verdade, não vou repetir o que está todos esses termos, né? Vocês podem obter quem é o tensor de energia e momento explicitamente. Né? Se você particulariza esse tensor de energia e momento para alguns setores, você consegue entender a interpretação disso. Bom, primeiro, basicamente, o tensor de energia e momento vai ser alguma coisa com essa forma
a menos de algum sinal, mais esses termos todos aqui. Tá? No limite em que esse daqui é muito grande, esse N é muito grande, esse N vai para infinito, a gente recupera o tensor energia e momento da teoria de Marx. Vamos singularizar então alguns setores. Primeiro vamos pegar o Ni igual a zero. A gente pega o Ni igual a zero. Mas para tomar o limite para Marx, a gente nem precisava desenvolver isso tudo, né? Era só... Não. O objetivo não é tomar o limite para Marx, é só para conferir que recupera Marx. Mas de fato, você já toma o limite aqui, você fazendo aquela manipulação, você chega nesse momento de Marx. Para Ni igual a zero, o que a gente obtém é o seguinte: vai obter uma equação de basicamente a derivada temporal do T00, né? Mais derivadas espaciais de um T I0 igual a um F0. Tá? Qual que é a interpretação do T00? O T00 ele dá para a gente a densidade. de energia. Escrevi como U. O T00 ele dá densidade de energia. Esse cara aqui, ele fornece para a gente a iésima componente do vetor de point. Tá? Se você particularizar, por exemplo, a Ni igual a um valor espacial, você vai obter aqui a variação temporal do vetor de point com o tensor de tensões. O TIJ seria o tensor de tensões. Né? Só para explicitar aqui, a gente vai ter a densidade de energia vai ser E quadrado mais B quadrado, se você reescreve em termos de B, né? Sobre 2, mais 1 sobre M, coisas que dependem de E quadrado, dependem de derivados de B, depende de B, e assim por diante. O ponto é, isso aqui é positivo definido. Isso aqui garante a densidade de energia positiva, que por sua vez garante energia positiva definida. Isso aqui, eu não estou escrevendo explicitamente, mas isso aqui não é positivo definido. Então isso daí já mostra um possível problema a nível clássico na sua teoria. Uma teoria que não tem densidade de energia positiva definida é uma teoria instável. Pode ser instável, né? Como que a gente pode salvar a teoria desse problema? Primeiro, para configurações estáticas, configurações independentes do tempo, na verdade, né? A corrente, as cargas podem estar se movendo, mas de forma estacionária, né? Mas para configurações de campo independente do tempo, você pode mostrar que o tensor de energia e momento, o T00, densidade de energia, ainda assim ela não é positivo definida, mas se você integra, você obtém um resultado positivo. Dá para mostrar isso. Ou seja, a energia para configurações independentes do tempo é positiva. Então, para configurações independentes do tempo, essas configurações são estáveis. Para configurações dependentes do tempo, você consegue argumentar sobre a estabilidade, de novo, supondo que isso daqui é grande, não grande o suficiente para esse ser zero, né? Mas que isso aqui é grande, que o campo não tome valores tão grandes comparados a essa escala de massa e que o campo não varie de forma tão abrupta também. Se você, com essas hipóteses, para esse tipo de configurações, esse termo fica supresso por esse daqui. Então, para esse tipo de configurações, que basicamente seria o E muito menor do que M, o B muito menor do que M, e as variações dos campos, né? Variações de E, assim como variações de B, muito menores do que esse parâmetro com dimensão de massa, nesse caso,
você consegue garantir, para esse tipo de configurações, você consegue garantir a estabilidade da sua teoria. Então, de novo, lá eu comentei de um problema a nível quântico, que é o problema da unitariedade, que você, restringindo o limite de aplicação da sua teoria, você salva a teoria desse problema, digamos assim. A nível clássico também aparece um problema da instabilidade. Só que restringindo também as configurações que você está interessado, o regime de validade da sua teoria, você também consegue salvar a teoria dessa estabilidade clássica. Né? Bom, aqui se vocês tomarem do lado de cá da equação, tomar Ni igual a componentes espaciais, vocês vão ver que vocês chegam exatamente na força de Lorentz, necessidade de força de Lorentz. Então, a forma com que os campos E e B interagem com partículas clássicas fica inalterada por essa outra dinâmica. A forma com que essas partículas sentem esses campos é a mesma que sentiria numa dinâmica de massa, de Maxwell. Força de Lorentz. Isso para esse limite, dentro desse limite que você... A força de Lorentz? Não, a força de Lorentz é independente. A força de Lorentz é exato. Você não adiciona nenhum termo na força de Lorentz. Não. O lado de cá ele independe da dinâmica do campo. Que é mais B, sabe B? Isso, exatamente. Você tem exatamente o E. Igual que não tem nenhuma mais. Não, é a mesma coisa. Porque o lado de cá ele independe da dinâmica. Se você calcular a força explicitamente pela configuração, aí mudou, né? A função, a expressão explícita em termos se você substitui uma dada configuração de campo associada a uma carga pontual, a configuração de campo mudou. Mas a forma da força continua sendo essa daqui, né? A gente tem a parte vetorial desse lado da equação aqui, ele continua dando para a gente ρ escalar E mais J escalar B. Então a forma com que... Isso é um resultado que eu chamaria de ruim, sabe? Porque não é que você... Claro que tem que ter a força de Lorentz, isso é óbvio. Mas o interessante é que outros termos além da força de Lorentz. Eu acho que se você, se não me engano, dá para mostrar, que se você supõe que o seu lagrangiano depende explicitamente, só depende explicitamente do f mini, pode depender de derivadas de f mini, de f mini quadrado, do que for. Se você supõe isso daí, eu acho que você chega sempre na força de Lorentz. Eu acho que está certo. Acho que tem alguma coisa para isso. Eu acho que eu já mostrei alguma coisa dessa. Eu estava tentando buscar um contra-exemplo e vi que dava errado. O modelo que eu trabalho... Não, aí se você muda o modelo, se você introduz novos campos, você tem um personagem da força de Lorentz. Só porque a questão é a seguinte, existe todo um quadro, para quem é aluno, assim, o que é entender assim, o que tem gravado, o que é importante? E ou a mim. E B ou a mim. Quando você vai para a força de Lorentz, só aparece o a mim. Não aparece a mim. Então a mim não aparece na força de Lorentz. Mas ele aparece lá na construção do teu F mini. Agora, a força é fundamental. A lagrangiana não é fundamental. Então, e o a mim é fundamental ou não? O fundamental é o E e o B. Então, quer dizer, modelos que tragam o a mim dentro da força de Lorentz, eles são um novo nível, sabe? Mas aí é introduzir novos campos. Bom, seja qual for o modelo, cada modelo vai ter seu tipo. Sim. Você colocou um modelo aí, que você falou, você fala, no final você acabou com a força de Lorentz. E assim, quer dizer, o cara que está lá no laboratório, ele está com A e B. Poucos deles vão estar sabendo que tem massa por fóton, massa por fóton. É só uma maneira de olhar. Mas eu acho que se o fóton tiver massa, no sentido de um fóton de proca, nesse caso também não altera a força de Lorentz.
Não, mas aí você falou bem, você falou disso aí. Quando tiver lagrangiano só com termos cinéticos. Tá, mas o Proca tem o termo de amigo. Não, mas o de massa ali eu acho que não. Eu acho que não altera. Daí é porque se você vai tirar essa equação de conservação, sempre multiplicando isso daqui, esse lado é sempre a mesma coisa. Desde que você consiga escrever o outro lado completamente como divergência total de alguma coisa, esse lado é sempre a mesma coisa. Certo? Se você tem uma equação de movimento, isso daqui igual a J, não é isso. Então esse lado não vai Esse lado depende da dinâmica, né? Ele depende só de quem são os campos. Se você consegue resumir tudo ali no campo, no F mini, por exemplo, se você nas aulas do José, ele insiste muito no termo de London, que já é conglomerado. A questão do movimento teria, além do de Ronde, teria o termo de London, alguma coisa do amigo, daí você vai. No caso do termo de London, ele é um AMI multiplicado por outro campo, né? É um AMI multiplicado por outro campo, né? por outros dois campos. Talvez nesse caso você não consiga, então, escrever o lado esquerdo da equação como divergência total de alguma coisa. Não, isso aí é uma técnica que se usa, se você usar o transformador tetramini, em geral, vindo até com a relatividade, etc., você vai obter as mesmas coisas. Isso é uma técnica boa para pegar a equação do movimento e transformar em energia lei de conservação. Sim. Mas você pode partir do Lagrangiana Não, mas eu acho que sim, se você altera. Eu acho que o que é interessante é que você começou, você botou na verdade no campo de foto, fumaça, trabalho, e ele tem uma força enorme. De certa forma, eu diria. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão mais? Antes de ir para o intervalo, ao invés de trazer as referências, eu vou colocar aqui meu e-mail. Para quem estiver interessado, pode me mandar um e-mail. Se tiver alguma dúvida também, tentar fazer alguma coisa, alguma dúvida, quiser não encontrar na minha sala, pode mandar um e-mail. Gustavo Pazini Então, quem precisar mandar algum e-mail, alguma coisa, pode ficar à vontade. Quem é interessado nas referências, Rodolfo do Wiki, fica à vontade de mandar e-mail. É isso, obrigado. Isso aqui dá para colocar lá Não vai ter. uma nota? Não, isso aí é o capítulo 1 da minha dissertação. Do? Da minha dissertação.